Olá pessoal, nessa última semana foi debatido, foi muito debatido nas redes sociais a questão do óbito do Gugu, né? E todo o assunto que envolveu a questão da doação de órgãos, né? E alguns pacientes me perguntaram a relação de doação de órgão com o paciente com câncer, né? Se há possibilidade, se não há, como é que é essa história aí, né? Então, lembrando que a principal causa de insucesso nos casos de doação de órgão é o fato da família não autorizar. E a segunda causa de insucesso são as contraindicações. Então é importante que você esteja bem informado em relação a isso, né? E que a família também esteja bem informada. Que independentemente de se o paciente teve histórico de câncer ou não, ele é um candidato sim à doação de órgãos. Isso vai depender muito de caso a caso e principalmente vai passar por uma avaliação da equipe do hospital, a equipe de transplante do hospital onde esse paciente estava sendo assistido. E também pelas informações que a família for passar para essa equipe, né? Então, assim, de uma maneira geral, os pacientes que têm a doença ativa, um câncer ativo, ou seja, a doença está ali, está espalhada, está fazendo um tratamento de controle, se porventura ele vier a faltar, na maioria das vezes, sim, esse paciente é contraindicado a ser um potencial doador de órgãos, certo? Mas existem situações, por exemplo, em que o paciente tratou o câncer, não tem evidência neste momento da doença ativa, né? Em que ele vier a morrer de alguma outra causa, ele pode ser sim doador. Isso vai depender de uma série de critérios, né? Vai depender do tempo em que se decorreu entre o término do tratamento e o óbito, o tipo de tumor, aonde esse tumor estava localizado, o grau, uma série de situações em que a equipe de transplante é treinada para avaliar, né? O custo-benefício, digamos assim, desse paciente ser doador ou não. Existem algumas outras situações, por exemplo, tumores com baixíssimo índice de metastatizar, ou seja, de espalhar para outros órgãos, né? Por exemplo, alguns tumores de pele, alguns tumores do sistema nervoso central, em que o paciente tendo esse histórico, mesmo ativo neste momento, ele pode ser um doador, porque a chance do tumor sair daquele local e ir para algum outro órgão é extremamente baixo, né? Então, assim, em resumo, a maioria dos casos de paciente com doença ativa, doença espalhada, são contraindicados a ser doadores de órgão, né? Pacientes que tiveram um histórico de doença no passado podem ser, sim, candidatos a doadores, dependendo de uma série de fatores, né? E pacientes com tumores com baixo índice de metastatizar, ou seja, de se espalhar, tumores de pele, doenças bem localizadas, inclusive alguns tumores cerebrais, também podem ser candidatos à doação. O importante é que a família seja informada, como sempre, em todos os casos, né? E que a equipe de doação, de transplante seja bem atualizada em relação a esses casos. Tá, ok? Essa então foi uma dúvida aí que surgiu essa semana dos pacientes e que se você tiver alguma outra dúvida em relação a esse assunto ou algum outro assunto envolvendo a oncologia, pode ficar à vontade e escrever embaixo desse post que na medida do possível eu vou respondendo. Tá ok? Até breve.